Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia e eu estou gravando esse vídeo para a disciplina Macroeconomia 1, que está sendo lecionada aqui neste primeiro semestre de 2022 na UFRPE. Nesse vídeo, eu basicamente vou ler com vocês e responder a segunda lista de exercícios que foi submetida aos discentes para praticarem um pouco, principalmente as discussões sobre o modelo clássico, tá? A visão clássica da macroeconomia. Antes de começar, eu queria só mostrar que, lamentavelmente, essa não foi uma lista em que a maioria dos alunos teve sucesso. Então, a gente está vendo aqui a distribuição das notas, a gente teve só uma pessoa tirando nota máxima, e a gente teve a grande maioria das pessoas ficando aqui entre 5 e 6 acertos no total de 10 questões. Daí, portanto, a necessidade da gente fazer mesmo essa releitura. Eu estou gravando esse vídeo e no início da nosso próximo encontro online, eu vou dar a oportunidade que os discentes também tirem dúvidas, eventualmente comentem aqui e ali o que tinham interpretado nessa ou naquela questão. Tá, então, sem mais delongas, a gente tem aqui a primeira questão, dizendo: considerando a leitura macroeconômica da economia clássica, discutida nos capítulos 3 e 4 do livro do Freud, adotado em nossa disciplina, qual das afirmativas abaixo é falsa? Tá, então nós vamos ler todas elas para identificar aquela que não presta. A primeira: eventuais mudanças dos patamares de emprego, produção e renda dependem essencialmente dos estoques de fatores produtivos e ou das alterações técnicas da produção. Gente, a economia clássica é uma economia em que o nível do produto, do emprego, é mais ou menos definido todo na área da oferta, no setor de oferta da economia. E essa afirmativa, portanto, é verdadeira, essa primeira, porque fala de custos e de capacidade técnica tecnológica, né, dos estoques de fatores produtivos, número de pessoas para trabalhar, enfim, número de equipamentos disponíveis e técnica, tecnologia, o nível da tecnologia disponível. Tudo isso está no lado da oferta, então é verdade. Segunda, procurando aí a afirmativa falsa, né, vamos ver, a segunda diz: admite-se aberta ou implicitamente que a produção de uma determinada quantidade de bens e serviços gerará rendas e demandas suficientes para a aquisição da totalidade daqueles produtos. Esse enunciado que a gente faz aqui é o que genericamente as pessoas chamam de lei de Sé. E esse Sé aí é escrito S-A-Y. Tá? Então, é uma ideia de que toda oferta cria a sua própria demanda. Só gerando ali rendas na atividade da produção, a gente acaba criando a renda e a demanda para os produtos que vão ser gerados na economia. Tá? Então, essa é uma afirmativa verdadeira, portanto, não é a que nós estamos procurando, nós estamos procurando a falsa. A terceira afirmativa diz: o foco principal do economista clássico era ir além dos princípios e forças fundamentais que definiam a dinâmica econômica. Eles buscavam retratar precisamente a realidade histórica e prática de uma região ou país. Gente, essa frase aqui é completamente inversa do que acontece. Então, o foco principal dos economistas clássicos não era ir além dos princípios e forças fundamentais que definiam a dinâmica econômica. Eles estavam preocupados com os princípios e forças fundamentais que definem a dinâmica econômica. Eles não queriam incorporar à teoria detalhes muito precisos, muito particulares dessa realidade histórica, dessa disputa política, da organização que vá além do estrito exercício da atividade econômica. Então, é o contrário do que diz aqui, essa é a afirmativa falsa, portanto, é aquela que constituiria a resposta para a questão. Só para ter certeza, vamos ler a última, diz assim: a economia sempre ou está em equilíbrio, ou está a caminho do equilíbrio, ou alguma força indevida está impedindo essa convergência, tipicamente o Estado. Então, aqui é uma maneira de entender a grande implicação do modelo clássico. E é essa, é que a economia, deixando funcionar livremente, ela vai chegar ao equilíbrio, e esse equilíbrio é o melhor que poderia ser alcançado. Geralmente a economia está nesse equilíbrio, está a caminho dele, ou se não estiver, é porque alguém está atrapalhando. Então isso é uma afirmativa verdadeira, portanto não era a resposta certa para essa questão.
Questão 2. Observe o diagrama abaixo, leia cuidadosamente as afirmativas apresentadas e, a seguir, marque a que considerar falsa. Pessoal, antes de ler as alternativas, vamos observar juntos esse gráfico, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui no eixo vertical o produto marginal do trabalho, ou seja, quanto que uma hora adicional ou um empregado a mais incluído na minha fábrica tende a acrescentar em termos de quantidades para a minha produção final, para a minha produção total. E aqui, na letra N, tem o número de trabalhadores, o número de empregados numa determinada unidade. Então, o que a gente observa é que as fábricas, elas têm uma estrutura de capital fixa, uma tecnologia dada, e aí elas vão buscar o número de trabalhadores que é aquele ideal, mais ou menos é previsto para aquela quantidade de equipamentos. No início, qualquer inclusão de trabalhador novo tende a trazer um grande ganho, afinal de contas você está com a máquina parada. Só que na medida que a gente vai adicionando o terceiro ou quarto trabalhador a esse processo fabril, é como se a gente estivesse tentando extrapolar o bom uso da máquina. Eu só tenho aquele conjunto de equipamentos, mas eu vou adicionando mais pessoas e tentando fazer mais com aquela mesma estrutura. Chega uma hora que eu estou contratando pessoas que ficam trombando umas com as outras no se deslocar, ou ficam disputando quem que vai usar o mesmo equipamento. Então, a estrutura, no curto prazo, ela tem lá uma capacidade de produção, e a produtividade tende a ser declinante na hora que a gente vai contratando mais e mais pessoas, tá? Então, esse é o comportamento geral da função, né, do desenho, da produtividade do trabalho. Ele é declinante até um certo nível. Agora sim, vamos ler as questões. A primeira afirmativa diz: o gráfico representa o acréscimo de produção alcançado por uma determinada empresa a partir da contratação de uma unidade adicional de trabalho. É só a definição de produtividade marginal do trabalho. A afirmativa é correta, portanto não é a que estamos procurando. A segunda diz: o formato da curva decorre de se tratar de uma análise de curto prazo, em que as empresas dispõem de um estoque de capital ou equipamentos fixo. Verdadeiro também, portanto não é o que estamos procurando. Então a gente está desenhando aqui uma curva de produtividade marginal dada certa estrutura de capital. Então essa é a visão de curto prazo, microeconômica e tudo mais. A terceira diz: o formato da curva está relacionado a uma técnica ou tecnologia específica, adotado pela empresa. Mais uma vez, esse é o pressuposto da análise de curto prazo. Se a gente tiver uma mudança na estrutura de capital ou mudança na técnica, a curva de produção, né, inicial vai mudar e, portanto, essa que é uma derivada da curva da função de produção também tende a mudar. Então, mais uma afirmativa verdadeira, portanto, não a que estamos procurando. E a última diz: pelo diagrama, a empresa representada deverá sempre trabalhar com 5 funcionários para poder maximizar seus lucros. Essa afirmativa não tem nenhuma base. Não é por trabalhar só com produtividade positiva, não é aquele o ponto que a empresa vai escolher. O que a empresa vai comparar é custos na margem e despesas na margem. Então, existe aqui uma medida do salário real, ou seja, quanto que eu pago em termos de unidades de produto para cada hora trabalhada e quanto que eu ganho em termos de unidades de produto com a hora trabalhada. Então, a gente vai procurar o ponto em que essas duas coisas convergem. Se eu parar antes desse nível aqui, significa que o ganho em contratar mais uma pessoa é maior do que o custo de contratar mais uma pessoa. Sendo assim, eu tenho estímulo a ampliar a quantidade. Se eu passar e for longe demais, o custo de contratar mais uma pessoa é muito maior do que o ganho em termos de produção adicional que eu tenho de contratar aquela pessoa a mais. Portanto, eu passei da conta. O custo está maior do que o benefício. Se antes eu tendo a elevar e depois a minha tendência é reduzir, então o ponto ótimo vai ser escolhido no ponto em que benefício na margem é igual a custo na margem, ou seja, o custo de contratar uma pessoa a mais se equivale ao benefício de contratar essa pessoa a mais, tá? Então essa é que é a regra, não existe nenhuma razão porque a gente vai contratar nesse ponto em que a produtividade marginal é zero ou próxima de zero, tá bom?
Muito bem, então vamos para a próxima. A terceira questão. A terceira questão diz assim: observe o diagrama abaixo e leia cuidadosamente as afirmativas sobre o mercado de trabalho na economia clássica. Em seguida, identifique e marque a afirmativa que considerar falsa. Então, mais uma vez, a gente está vendo. Nesse segundo diagrama aqui, a gente vê também a curva de produtividade marginal do trabalho, só que agora existe aqui uma linha indicando qual que é o salário real vigente na economia naquele momento, tá? Lembrando que o salário real é definido lá num grande diagrama de demanda e oferta por trabalho coletivo. É um diagrama mostrando a totalidade do mercado de trabalho, o conjunto da população que está disposta a trabalhar e o conjunto de firmas buscando contratar pessoas. Aquilo vai definir um preço, um ponto de equilíbrio lá entre oferta e demanda por trabalho, e esse preço vai ser traduzido aqui na decisão da empresa como uma linha reta. Por quê? Porque essa empresa é pequenininha demais. Se ela contratar 2 ou 3 ou 4 a mais, não significa que o salário médio da economia vai subir ou vai cair. Então essa aqui é a ideia, por isso que ela é desenhada como uma linha reta. Então vamos ver aqui as opções que a gente tem. Primeira afirmativa, lembrando que a gente mais uma vez está procurando a afirmativa falsa. A primeira afirmativa diz assim: o gráfico registra um fato importante sobre a visão clássica do mercado de trabalho. As decisões de trabalhar das pessoas e de empregar das empresas são tomadas com base no patamar do salário real. Então, olha aqui, gente, quando a gente está registrando aqui no cantinho essa expressão W sobre P, é o salário dividido pelo preço do produto. Então, imagine que o preço do produto geral brasileiro seja R$ 500. O salário da pessoa é quanto? O salário da pessoa é, em média, R$ 1.500. Tá? Então, ela recebe 3 produtos de salário. 1.500 dividido por 500 dá 3 produtos. Então, assim, é como se existisse um produto abstrato chamado assim, despesas no Brasil, despesas de custos de vida no Brasil, um preço de, sei lá, quantas cestas básicas. Pronto, vamos colocar assim, quantas cestas básicas a pessoa recebe. Ela recebe R$ 1.500. Quanto custa uma cesta básica bem completa, né? Uma baita de uma cesta básica, incluindo gastos com saúde, com energia elétrica e tal. Pronto, R$ 500. Se a pessoa recebe 1.500 dividido por 500 dá 3. Então ela recebe 3 cestas básicas. Essa ideia de salário real, ou seja, salário convertido em termos de poder de compra, é a que é utilizada no modelo clássico, tá? Então essa afirmativa aqui é verdadeira, portanto não é a que a gente está procurando. A segunda diz: empresas tendem a expandir a contratação de trabalhadores sempre que eleva-se o nível do salário real praticado na economia como um todo. Ora, observe aqui, gente, se o salário real subir, dada a condição técnica de produção, o que vai acontecer é que a gente vai sair desse ponto aqui A para esse ponto B. Não vou chamar de A, porque já tem letras A e B aqui, tá? A gente vai tender a convergir para esse ponto aqui. A gente sai desse encontro e vai para esse. Então, com o salário real mais caro, a empresa tende a contratar menos e não mais, tá? Então, aqui, empresas tendem a expandir a contratação de trabalhadores, essa é a afirmativa falsa, tá? Só para completar, vamos ver as outras. As empresas são consideradas tomadoras de preço no mercado de mão de obra. As empresas são consideradas tomadoras de preço no mercado de mão de obra. Essa é uma afirmativa verdadeira. As empresas são pequenininhas demais. Elas não decidem preço. Elas vão contratar a pessoa falando assim, qual que é o salário que se paga nessa economia? Se paga aqui 3 cestas básicas, ou 3 unidades de produto. Pronto, então é esse salário que eu vou pagar. E a última fala assim: entende-se por salário real o poder aquisitivo do valor pago aos trabalhadores no final de um determinado mês. Exatamente como eu expliquei aqui. A ideia de 3 cestas básicas ou 3 unidades de consumo, alguma coisa assim, que dê aquela noção de poder de compra do salário, tá? Então, aqui nesse caso, então, a única alternativa falsa é a ideia de que as empresas vão contratar mais gente se o salário real na economia aumentar. Essa é a segunda alternativa que estava aí. Vamos para a questão 4.
Ainda sobre a teoria clássica do emprego e da produção, é correto afirmar que, agora está perguntando, é correto. Nesse caso, identifique e marque a afirmativa verdadeira, tá? E a gente está falando ainda sobre a teoria clássica do emprego e da produção. A primeira afirmativa diz assim: definido o nível de emprego, ou seja, o equilíbrio no mercado de trabalho, os níveis de produção e renda da economia são também determinados. Isso é verdade. Pessoal, olha só, a função de produção é dada, a técnica é dada, o estoque de capital é dado. Uma vez que você definiu qual que é o número de pessoas que vai ser empregada, você coloca aquele número lá dentro da função de produção, cospe um valor, é aquela quantidade que vai produzir. Então está dado, está fixado. Essa é a afirmativa verdadeira, tá? Definido o nível de emprego, ou seja, o nível de equilíbrio no mercado de trabalho, os níveis de produção e renda da economia são também determinados. Agora vamos ver, só para completar que não tem nenhuma outra afirmativa verdadeira aqui. Então a segunda afirmativa diz: um avanço técnico e tecnológico tenderia a deslocar para cima a função de produção, elevar a produtividade marginal do trabalho e, com isso, estimular as empresas a demitirem parte dos trabalhadores. Ora, pessoal, olha só, o que vai acontecer? Vamos fazer um desenho aqui rapidinho para mostrar. O que vai acontecer nesse caso é que a gente tem, primeiro vamos desenhar aqui a função de produção, então, produção total e o número de empregados. A gente geralmente desenha essa função de produção assim, né? Sempre crescente e tal. Pois bem, se a gente tiver uma mudança na técnica, o que vai acontecer é que para o mesmo número de pessoas, a gente agora passa a ter uma produção um pouco maior. E isso é válido para cada ponto. Então, uma mudança técnica tecnológica, ela tende a deslocar a curva de função de produção para cima. Ora, mas isso também significa dizer que essa curva é mais inclinada em cada um dos pontos que a gente comparar. Então, se a gente fosse converter essa informação para a produtividade marginal do trabalho, antes a gente tinha aquela curvinha assim declinante, que eu já discuti nas questões anteriores. Agora, o que a gente vai tender a ter é algo assim. Então, a produtividade marginal do trabalho se desloca para a direita. A gente estava chamando produtividade marginal do trabalho de PMN. N aqui é usado para dizer o número de pessoas empregadas. E aqui a gente tinha uma medida de salário real, né? Conforme ou de produto ou de salário real. Tá, então, aqui a gente tinha a linha de preço do trabalhador, aqui a gente tem a linha de ganho do trabalhador. Então, aqui custo do trabalho para a empresa, aqui ganho com o trabalho da pessoa para cada unidade de trabalho a mais. Então, observe o que acontece. Se houve esse ganho tecnológico, em que a função de produção subiu, a curva de produtividade marginal se deslocou para a direita. Se ela se deslocou para a direita, as empresas vão tender a contratar mais pessoas. Então, é como se a gente tivesse máquinas melhores, de tal forma que a hora de trabalho de uma pessoa gerou mais resultado. Se ela gerou mais resultado, eu fico disposto a contratar mais pessoas, tá? Então, essa segunda afirmativa aqui está falsa, tá? A empresa não vai demitir quando há melhores técnicas. Daí toda a ênfase da economia clássica de dizer, pessoal, olha, quanto mais a gente cuidar de avanço tecnológico, de educação, de condições lá do lado da oferta, a gente vai tender até a ter maiores salários reais, a gente vai ter toda uma mudança positiva para a economia, maior renda e tudo mais. Só para concluir, vamos às duas últimas. Mantido tudo mais constante, avanços técnicos tendem a reduzir o salário real pago na economia. A gente viu aqui que isso não acontece, né? O salário real para uma empresa individual não muda. E se a gente pensar naquela mudança que eu registrei aqui agora há pouco, né, de deslocamento da curva de produtividade marginal para a direita, se cada empresa como essa tiver disposta a contratar mais pessoas, é possível que lá no mercado de trabalho como um todo, onde a gente tem oferta de trabalho positivamente inclinada assim, e demanda por trabalho negativamente inclinada assim, é possível até que a gente tenha algum deslocamento da curva de demanda. É provável que a gente tenha algum deslocamento da curva de demanda. Com isso,
num segundo momento, ou com o passar do tempo, é até provável que o salário real da economia tenda a subir. Então, a gente acabaria saindo desse ponto para daqui, passando por esse ponto aqui, mas depois terminando num ponto aqui em cima, tá? Então, o efeito imediato é a empresa contratar mais pessoas, e o efeito, conforme o tempo passa, seria de o salário real subir um pouquinho, tá? Então, essa ideia aqui é muito semelhante àquilo que se dizia nos anos 70, né, quando se tentava convencer a população de que era necessário fazer o bolo crescer para depois repartir. Então, é uma visão bem ortodoxa, bem conservadora da economia de falar assim, é pelo lado da oferta que uma economia avança. Inicialmente a gente vê lucro crescer, a empresa crescer, mas com o passar do tempo aquele ganho vai sendo revertido em ganho também para os trabalhadores, tá? Então essa é a visão, não estou dizendo que eu concordo com isso, essa é a visão bem convencional e característica do pensamento clássico, tá certo? Tá, para terminar, a oferta de trabalho, que registra a disposição para o trabalho das pessoas a diferentes níveis de salário nominal, é negativamente inclinada. Olha, eu acabei de desenhar aqui, ó, a oferta de trabalho, ela é positivamente inclinada. Por que isso, gente? Porque no modelo clássico, a gente acredita que o trabalhador tem uma opção de trabalhar mais ou de ter mais lazer. Né? No modelo clássico não se discute desemprego em massa, não se discute fome, né, a desocupação como sendo um problema social. Não. Lá é assim, se o salário for maior eu trabalho mais, se o salário for menor eu trabalho menos. Então, seria algo só possível de imaginar num país em que você tivesse uma renda mínima universal paga para todo mundo que quisesse. Então, se todo mundo acordasse de manhã e tivesse um salário de R$ 2.000, ele só vai trabalhar se ele quiser ganhar mais que R$ 2.000. Então, é uma situação muito particular, muito hipotética e que não encontra paralelo no mundo real, né? Então, acaba descrevendo uma tendência dos princípios, das forças de economia, mas que na prática é muito raramente observado, tá? Então, essa é uma grande crítica que se faz ao modelo clássico. Ele descreve com precisão as forças, os impulsos, mas ele ignora os contextos, em alguma medida. Daí, boa parte das conclusões ficarem invalidadas pela evidência empírica, né, pela observação da realidade. Então, questão 5. Ainda sobre a teoria clássica do emprego e da produção, todas as afirmativas abaixo registram efeitos que seriam mesmo observados caso o nível de preço da economia se elevasse, exceto. Então, aqui a gente precisa marcar a afirmativa descrevendo um fato que não ocorreria se tivesse aumento no nível de preços, tá? A primeira afirmativa diz assim: a alta do nível de preço seria sentida imediatamente pelos trabalhadores e reconheceriam a perda de poder de compra do salário. Pessoal, aqui no modelo clássico a informação é perfeita. Na hora que o preço salta, o trabalhador vira e fala assim: ou aumento meu salário ou vou trabalhar menos. Imediatamente. Então, isso não é exatamente o que acontece na realidade, mas no modelo clássico, sim, é o que acontece, tá? O segundo afirmativa diz assim: com salários reais mais baixos, os trabalhadores buscariam trabalhar mais para pagarem suas contas, fazendo a oferta de trabalho crescer imediatamente. Não é o que acontece. No modelo clássico, se o preço sobe, o salário real, portanto, compra menos, o salário passa a comprar menos, o que significa dizer o salário real cai, e como a oferta de trabalho é baseada no salário real, o trabalhador fala assim, não, você está pagando menos, eu vou trabalhar menos. Tá? Então, essa aqui é a afirmativa que não ocorreria. Então, essa que seria a resposta certa. Só para completar, vamos ver as outras. A queda no salário real estimularia empresas individuais a contratarem mais pessoas. Isso é verdade. Se o salário real cai, as empresas querem contratar mais pessoas, porque para elas está um custo menor, dado um certo ganho com cada hora trabalhada que ela teria dentro da empresa. E a última diz: forças de mercado, sem interferência de governos ou sindicatos, pressionariam os salários para cima até restituir o nível anterior do salário real. Então, olha só, aqui é uma provável
consequência, tá? Então, essa de fato é algo que aconteceria. O trabalhador não aceita perda de salário real. Ele observa, ele vê imediatamente e ele não aceita. Então, a tendência é que haja um ajuste do salário real, de modo que acaba que a mudança no nível de preços não tem impacto real sobre a economia, tudo volta ao mesmo patamar como era antes, tá? Muito bem, vamos para a questão 6. Sobre a teoria quantitativa da moeda, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto que aqui a gente tem que marcar a afirmativa falsa. Então, a primeira diz assim: trata-se de uma identidade. A própria definição de uma das variáveis envolvidas assegura que a igualdade se mantém em qualquer circunstância. Isso é verdade, tá, gente? A gente descreve a teoria quantitativa da moeda como sendo MV é igual a PY ou PT, né? Se for o número de transações, a gente coloca T, se for o valor das transações, a gente coloca Y, como se fosse a medida do PIB. Então, isso aqui é como se fosse PIB a preços correntes, né? O valor monetário do PIB. Aqui a gente tem o estoque de moeda em circulação e aqui a gente tem a velocidade de circulação da moeda. Acontece que a definição de velocidade de circulação da moeda, então eu coloco com 3 tracinhos aqui, é PY sobre M. Se a definição é Y, então essa primeira expressão aqui vai ser sempre verdadeira. Por quê? Porque é só eu substituir esse troço para lá. Se eu colocar isso aqui ó, no lugar de V, M corta com M, PY é igual a PY. Então essa afirmativa sempre seria verdadeira. Tá, então essa aqui não é a que a gente está procurando. A segunda fala: a velocidade de circulação da moeda, dos meios de pagamento, né, é controlada pelas autoridades monetárias, ou seja, pelo Banco Central. Isso não é verdade. Então, a velocidade de circulação da moeda vai depender de muitas coisas. O que o Banco Central controla é o quanto de moeda que tem em circulação. Então, ele tem aqueles mecanismos, né, de comprar e vender títulos, de modo a tirar a moeda de circulação ou colocar a moeda em circulação. Tá, então, essa é a afirmativa falsa. A velocidade de circulação da moeda não é controlada pelas autoridades monetárias. É o estoque de moeda é que é. Vamos só ver as outras para ver se não tem mais uma falsa. Se o estoque de moeda e a velocidade de circulação da moeda não se alterarem, é possível deduzir uma relação inversa entre o nível de preços e a magnitude da demanda por bens e serviços na economia, ou seja, a chamada demanda agregada. Pessoal, se nessa expressão MV é igual a PY, se o lado esquerdo da equação tiver fixo, não se alterar, então, vamos pôr isso aqui fixo, para esse cara aqui subir e esse resultado continuar o mesmo, então é necessário que y caia. Então a gente consegue sim deduzir a demanda agregada a partir dessa equação da teoria quantitativa da moeda. Por fim, a última afirmativa diz assim: aumentar a quantidade de moeda em circulação, tudo mais constante, teria efeito apenas no nível geral de preços, sem impactos significativos no emprego e na renda. Gente, essa é a grande mensagem da economia clássica, né? Diz assim: não adianta tentar estimular a economia ampliando a moeda. Isso só vai gerar inflação, não vai ter efeitos reais sobre a economia em termos de riqueza, produção, renda e tudo mais. Certo? Questão 7. Observe o diagrama abaixo, leia cuidadosamente as afirmativas apresentadas a seguir e marque a que considerar falsa. Então, a gente tem aqui uma curva de demanda agregada, negativamente inclinada, e a curva de oferta agregada, que é fixa, é inelástica. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que a produção está dada no curto prazo. Tentar deslocar a curva de demanda, ó, só vai ter impacto no preço. Então, vamos ler as afirmativas com base nisso aqui. A curva de oferta agregada é perfeitamente inelástica no curto prazo. Variáveis como nível geral de preços, estoque de moeda em circulação e mesmo a taxa de juros não impactam o emprego e o nível de produção. Então está aqui, se a produção está fixa, e ela é fixa pela disponibilidade tecnológica
e pelo conjunto de pessoas para trabalhar e tal. Se esses caras estão fixos, pode acontecer o que quiser na curva de demanda, que a produção vai sempre, a oferta vai sempre encontrar com a demanda nesse ponto. Portanto, o produto não se altera. Então, essa afirmativa é verdadeira. Como a gente está procurando a falsa, não é a primeira afirmativa que a gente vai marcar. A segunda diz assim: a curva de demanda agregada, que é negativamente inclinada, pode se deslocar para a direita, como no gráfico, a partir de uma ação do Banco Central para ampliar o estoque de moeda em circulação. Sim, pode. É isso que acontece. Se o Banco Central tenta acelerar a economia colocando mais moeda em circulação, aquilo vai se reverter apenas em alta de preços. Por quê? Porque quantidades, que está medida aqui embaixo, né, a produção total na economia, não se altera. A terceira diz assim: o nível da demanda agregada está diretamente ligado ao que acontece no mercado de recursos financeiros. Se houver muita poupança, é porque as pessoas estão consumindo pouco, e a demanda agregada tenderia a se mostrar deslocada para a esquerda. É verdade. Tá? Então a gente tem essa possibilidade, isso daí também é uma afirmativa verdadeira. A gente pode ter deslocamento da curva de demanda para a esquerda em uma determinada circunstância. E a última diz assim: uma política fiscal expansionista, em que o Estado gasta mais do que arrecada, teria efeito nulo sobre o nível de preços, o emprego e a renda. Olha só, gente, uma política fiscal expansionista teria efeito nulo sobre o emprego e a renda. Sobre o nível de preços, a gente está vendo aqui que ele poderia até ter algum impacto, né? Então, essa última afirmativa aqui, talvez ela pudesse ser interpretada com alguma ambiguidade. Qual que é o problema aqui? O problema é que no modelo clássico, como a gente descreveu, qualquer gasto a mais do governo, né, gastando mais do que arrecada, vai ser compensado, inteiramente compensado por gasto a menos, gasto de investimento a menos ou de consumo a menos. Então, é uma afirmativa forte, eu sei, é uma afirmativa dura demais, que a teoria clássica diz, mas até a política fiscal também não teria impacto sobre emprego e renda. Sobre o nível de preços, certas interpretações ainda poderiam falar assim, não, mas espera aí, se a gente tem uma política fiscal, a gente não vai mudar a princípio o nível da produção, mas a gente pode ter alguma pressão de preços, mesmo que seja temporária, passageira e tal. Então, essa aqui, se alguém tiver marcado como sendo a afirmativa falsa e, portanto, a questão verdadeira, eu posso considerar como sendo uma segunda resposta possível, tá? Se tiver sido o seu caso, a gente vai tentar depois ajustar lá a sua nota, tá bom? Mas a resposta certa a afirmativa falsa, voltando aqui, a curva de oferta perfeitamente elástica, variável com nível de preço, não impacta no emprego. A curva de demanda agregada, que negativamente pode se deslocar para a direita a partir da ação do Banco Central para ampliar o estoque de moeda em circulação. Eita, vou ter que ler tudo de novo, porque minha memória está péssima. Vamos ver a primeira. A curva de oferta agregada é perfeitamente inelástica no curto prazo. Variáveis como nível geral de preços, estoque de moeda em circulação e mesmo a taxa de juros não impactam no emprego e nível de produção. Essa é verdadeira, portanto, não é a que a gente está procurando. A segunda diz a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, pode se deslocar para a direita a partir de uma ação do Banco Central para ampliar o estoque de moeda. Sim, verdadeira. A última, o nível da demanda agregada está diretamente ligado ao que acontece no mercado de recursos financeiros. Se houver muita poupança, é porque as pessoas estão consumindo pouco e a demanda agregada tenderia a se mostrar deslocada para a esquerda. Essa também é verdadeira. Portanto, não. A única falsa é essa. É que aqui a gente tem uma política fiscal expansionista, ela não vai impactar emprego e renda, mas ela, em tese, poderia impactar o nível de preços, tá certo? Muito bem. Questão 8. Sobre a determinação da taxa de juros no modelo clássico, qual das afirmativas abaixo é falsa? Então, mais uma vez, nesse caso, a gente está procurando a afirmativa falsa. Então, a primeira afirmativa diz assim: a origem dos recursos para empréstimos na economia
é a disposição a poupar de agentes com rendas e patrimônios superiores às suas necessidades imediatas de gastos. Essa é uma afirmativa verdadeira, tá? Todo empréstimo, todo recurso para ser emprestado, advém de poupança de famílias que são superavitárias, que têm rendas e riquezas, patrimônio maior do que seus gastos do dia a dia. Segunda afirmativa diz assim: o Banco Central tem controle total sobre a taxa de juros real. Opa, peraí. O Banco Central, ele até pode ir lá tentar controlar o estoque de moeda, mas o nível de preços vai depender do que os outros agentes fizerem. Então, ele não tem controle sobre a taxa de juros real, ele tem controle sobre a taxa de juros nominal. A quantidade de moeda que ele põe em circulação, ele que escolhe. Mas se os preços vão reajustar, transformar lá aquela taxa de juros real na mesma coisa de antes, isso aqui a gente espera. Tá? Então, essa afirmativa aqui, ó, o Banco Central tem controle total sobre a taxa de juros real, não é verdadeira. O que define a taxa de juros real em última instância? É aquele conjunto, aquela disputa entre ofertantes de recursos e demandantes de recursos. São eles que vão fixar qual que é a taxa de juros que equilibra esse mercado de recursos a serem emprestados, tá? Então não é o Banco Central quem controla a taxa de juros real. Ele pode tentar afetar essa taxa de juros, mudando a quantidade de moeda em circulação, mas isso em geral vai tender a impactar preço e eliminar qualquer efeito que ele queria real na economia. Então essa é a afirmativa falsa. Só para conferir, vamos ler as outras. Consumidores, empresários e o próprio governo podem disputar os recursos financeiros disponíveis por outros agentes. É verdade. Então, todos eles vão buscar recursos, tomar empréstimos, e aí, se eles estão ansiosos para tomar empréstimo, é possível que eles pressionem o custo do empréstimo, ou seja, a taxa de juros real. Em um mercado concorrencial, na última afirmativa, em um mercado concorrencial e de informação perfeita, a taxa de juros real sempre se ajusta de modo a garantir que não haja excesso nem falta de recursos poupados para que outros agentes o gastem. É verdade essa afirmativa, gente. Olha só, é lá no mercado de recursos, os poupadores chegam lá ansiosos para emprestar seus dinheiros, os tomadores de empréstimo, sejam eles consumidores, empresários ou o próprio governo, é ali que se define a taxa de juros real, tá? Ótimo. Questão 9. Verdadeiro ou falso? No modelo clássico, os esforços do governo para acelerar a economia com gastos superiores às suas receitas tributárias não alcançam sucesso, pois a taxa de juros real tende a subir e desestimular os gastos privados. Então, olha só, gente. Quando o governo tenta gastar mais do que arrecada, ele precisa buscar esse dinheiro lá no mercado de poupança, né, de recursos emprestáveis. E quando ele busca esse dinheiro, ele faz aquele recurso ficar escasso. Isso vai dissuadir, vai desestimular consumidores a comprarem e investidores a investirem. Por quê? Porque a taxa de juros subiu. Então é como se o governo buscasse dinheiro, transformasse o custo do dinheiro, elevasse o custo do dinheiro e aí os outros agentes da economia desistissem de gastar. Um gastando provoca recuo no gasto do outro. É o que a gente chamou nas nossas aulas de crowd out. É que quando um entra, o outro acha que está cheio demais e sai. Então, essa aqui é a ideia de congestionamento, né? De você vai para uma festa e a festa está crescendo, está chegando cada vez mais gente, você está animado. Mas se você chega numa festa e ela está cheia demais, até difícil de andar, difícil de falar e tal, isso é bom, aqui não está bom para mim. Se chegar mais gente, expulsa outros, tá? Isso é a expressão crowd out, vem do inglês crowd, de multidão, e out de fora. Então, multidão para fora, multidão para dentro. Um efeito de atração de recursos, um efeito de afugentar recursos. Quando o governo entra, ele tira outros agentes da economia ou da decisão de gasto. A questão 10, para terminar, verdadeiro ou falso. Nos casos históricos de hiperinflação em diferentes países, certos aspectos e dinâmicas de economias reais se assemelhavam às descritas pelo modelo clássico. É verdade. Então, qual aspecto que a gente está falando? De que a moeda passa a ser inútil.
né? Se numa hiperinflação, as pessoas passam a não acreditar mais em moeda. Ninguém quer reter moeda. Se ninguém quer reter moeda, o governo emitir mais moeda, menos moeda, não vai ter efeito nenhum real na economia. As pessoas já estão abandonando moeda para fazer trocas de outras formas, então, na hiperinflação a gente acaba tendo a moeda sendo completamente neutra. As mudanças na política monetária não geram qualquer efeito real na economia, semelhante ao que acontece no modelo clássico, em geral, tá certo? Então, essa aqui a gente pode marcar verdadeira também. Pessoal, com isso eu encerro essa explicação. Espero que todos assistam esse vídeo e, por favor, anotem e tragam suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas no nosso próximo encontro online. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.